Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade em nosso curso sobre contabilidade governamental. Desta vez, iremos tratar sobre variações patrimoniais, segundo a Lei 4.320 de 64. E gostaria de dar início à minha aula apresentando a vocês a seguinte imagem. A Grande Pirâmide do Egito, construída no ano de 2550 a.C. pelo faraó Quéops. Vocês devem estar se perguntando, mas qual a relação entre a Grande Pirâmide com o assunto variações patrimoniais? Na verdade, a minha intenção é apenas esclarecer a você como um determinado bem ou patrimônio ele pode sofrer ação de diversas naturezas através dos tempos. Com toda certeza, a Grande Pirâmide sofreu ação do sol e do calor, da areia do deserto, dos ventos, da chuva e principalmente do homem. E logicamente, se essa Grande Pirâmide ela sofreu a ação de todas essas naturezas, do sol, da areia, do vento, da chuva, do ser humano, com toda certeza, essa Grande Pirâmide, ela sofreu alterações em sua estrutura, em sua imagem, através dos tempos. Principalmente do homem. É sabido que a Grande Pirâmide foi saqueada por diversos anos. Dizem, inclusive, que a cobertura dessa pirâmide era de calcário branco. De longas distâncias era possível enxergar ou perceber o brilho que a Grande Pirâmide tinha. E vejam vocês que hoje isso não existe mais. Porque o homem agiu sobre essa pirâmide, fazendo com que ela se alterasse, fazendo com que ela variasse. E é justamente sobre isso que quero falar com vocês. Com o patrimônio das empresas acontece isso. Ele sofre alterações, ele sofre variações de todas as naturezas, inclusive do homem. E com o patrimônio público é do mesmo jeito. O patrimônio público ele sofre variações, ele sofre alterações de todas as naturezas, inclusive a do próprio homem. E essas variações e essas alterações podem promover o aumento do patrimônio público, a diminuição do patrimônio público. Esclarecidos esses aspectos iniciais, adentremos então nas variações patrimoniais segundo a Lei 4.320 de 64. E gostaria de relembrar a vocês algo, inclusive, que já estudamos, quando tratamos aqui sobre os aspectos contábeis da Lei 4.320 de 64. E naquela ocasião, trabalhamos com vocês um artigo, o artigo 100, que dizia o seguinte: as alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária,
bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Vamos repetir. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. O que o artigo 100 está querendo dizer? O artigo 100, ele está dizendo sobre as alterações da situação líquida patrimonial. E mais, a origem dessas alterações. E aí o artigo 100, ele esclarece que as alterações da situação líquida patrimonial no âmbito público terão duas origens específicas. Aquelas resultantes da execução orçamentária e aquelas independentes da execução orçamentária. Então, pelo artigo 100, podemos concluir que as variações patrimoniais poderão ser classificadas de duas formas: variações dependentes da execução orçamentária, variações independentes da execução orçamentária. Repetindo, as variações patrimoniais poderão ser classificadas de duas formas: variações dependentes da execução orçamentária, variações independentes da execução orçamentária. Feito isso, é importante esclarecer que qualquer variação, seja ela dependente da execução orçamentária ou independente da execução orçamentária, poderá aumentar o patrimônio público ou diminuir o patrimônio público. As variações dependentes da execução orçamentária, então, poderão aumentar o patrimônio público ou poderão diminuir o patrimônio público. As variações independentes da execução orçamentária poderão aumentar o patrimônio público ou diminuir o patrimônio público. Apresentaremos a vocês alguns exemplos agora, para que a gente possa avaliar como esse patrimônio público e, mais especificamente, como a situação líquida patrimonial ela poderá se alterar. Arrecadação de impostos. Estudamos aqui, em momentos anteriores, que a arrecadação de impostos é um exemplo típico de uma receita pública. Uma receita pública orçamentária corrente. Percebemos, então, que a arrecadação de impostos irá promover uma variação dependente da execução orçamentária, uma vez que a receita pública orçamentária corrente faz parte, integra a execução orçamentária. E, logicamente, se o poder público está arrecadando impostos, haverá uma entrada de recursos financeiros nos cofres públicos, aumentando a situação líquida patrimonial. Pagamento de pessoal. Estudamos também que o pagamento
da despesa de pessoal é uma despesa corrente e, mais especificamente, uma despesa orçamentária corrente. Ela faz parte do orçamento. Por isso, vai promover uma variação dependente da execução orçamentária. Mas se estamos pagando pessoal, estará havendo uma saída de recursos financeiros. E essa saída de recursos financeiros irá promover uma variação diminutiva. A situação líquida patrimonial irá diminuir. Imóvel recebido em doação. Aí eu faço para você a seguinte pergunta: qual a relação que a doação de um imóvel tem a ver com o orçamento ou com a execução orçamentária? Absolutamente nenhuma. Um determinado cidadão, um determinado contribuinte resolve doar um imóvel à prefeitura. Esta ação não tem nenhuma relação com a execução orçamentária. Disso, então, podemos concluir que o imóvel recebido em doação promoverá uma variação independente da execução orçamentária. E, neste caso, haverá a entrada, a incorporação de um bem ao patrimônio público, fazendo com que haja uma alteração da situação líquida patrimonial para mais. Então, esta variação independente promoverá o aumento da situação líquida patrimonial. Roubo de equipamentos. Mais uma vez eu pergunto a você: qual a relação que esta ação ou este evento tem com o orçamento? Absolutamente nenhuma. Percebe-se então que o roubo de equipamentos irá promover uma variação independente da execução do orçamento. E mais especificamente, uma variação que irá diminuir a situação líquida patrimonial, uma vez que o bem deixará de existir dentro do patrimônio do poder público. Mas agora eu quero dar a vocês um outro exemplo. Venda de veículo. E aí eu quero lembrar a vocês que a venda de veículo é uma receita, e mais especificamente uma receita orçamentária de capital. No caso da venda de veículo, haverá duas situações que devem ser consideradas. Quando se vende um veículo, haverá a entrada de recursos financeiros nos cofres públicos. Haverá, então, um aumento da situação líquida patrimonial. Mas, em compensação, haverá a saída de um bem, diminuindo a situação líquida patrimonial. Então, podemos perceber que uma receita de capital, que é uma variação dependente da execução orçamentária, promoverá o aumento da situação líquida e a diminuição da situação líquida patrimonial. Se existe um aumento da situação líquida patrimonial de um lado
e a diminuição da situação líquida patrimonial do outro no mesmo valor, então, o resultado dessa variação, do ponto de vista quantitativo, é nulo, embora haja uma variação qualitativa. Compra de veículo. Estudamos também aqui que a compra de veículo é uma despesa. E mais especificamente, uma despesa orçamentária de capital. E a compra do veículo irá promover duas situações: a saída do dinheiro para a compra do veículo, promovendo aí uma redução na situação líquida patrimonial, mas ao mesmo tempo haverá a entrada, a incorporação de um bem ao patrimônio público. Então, veja você que no caso da despesa de capital, tivemos uma diminuição da situação líquida patrimonial pela saída do recurso financeiro e um aumento da situação líquida patrimonial pela entrada do bem na mesma proporção, no mesmo valor, fazendo com que o resultado dessa operação seja nulo. Embora não haja uma alteração do ponto de vista quantitativo, haverá uma alteração, uma variação do ponto de vista qualitativo. O que podemos então concluir? Que as variações patrimoniais, sejam elas dependentes da execução orçamentária ou independentes da execução orçamentária, podem aumentar o patrimônio líquido, podem aumentar a situação líquida patrimonial. E que as variações patrimoniais, sejam elas dependentes da execução orçamentária ou independentes da execução orçamentária, podem diminuir o patrimônio líquido, podem diminuir a situação líquida patrimonial. Para aquelas variações patrimoniais que aumentam o patrimônio líquido, que aumentam a situação líquida patrimonial, chamaremos de variações patrimoniais ativas. Para aquelas variações patrimoniais que diminuem o patrimônio líquido, que diminuem a situação líquida patrimonial, chamaremos de variações patrimoniais passivas. Então, teremos uma variação patrimonial ativa quando essa variação aumentar o patrimônio líquido. Teremos uma variação passiva quando essa variação diminuir o patrimônio líquido. Vamos entender melhor, então, o que acabamos de dizer. Apresento a vocês este quadro. O quadro das variações patrimoniais. E como acabamos de estudar, as variações patrimoniais poderão ser variações ativas, variações passivas.
Teremos uma variação ativa quando essa variação aumentar o patrimônio líquido. Teremos uma variação passiva quando essa variação diminuir o patrimônio líquido. Estudamos também que essas variações patrimoniais, sejam elas ativas ou passivas, poderão ser dependentes da execução orçamentária ou independentes da execução orçamentária. Olhando então para a coluna da esquerda, temos variações ativas dependentes da execução orçamentária, variações ativas independentes da execução orçamentária. Olhando para a coluna da direita, temos variações passivas dependentes da execução orçamentária, variações passivas independentes da execução orçamentária. Lembrando a você que as variações ativas aumentam o patrimônio líquido e as variações passivas diminuem o patrimônio líquido. Estudaremos agora as variações dependentes da execução orçamentária, sejam elas ativas ou passivas, aumentando o patrimônio líquido ou diminuindo o patrimônio líquido. Se estamos falando de variações dependentes da execução orçamentária, é porque essas variações estão relacionadas ao orçamento público, estão relacionadas à lei orçamentária anual. E como sabemos, dentro do orçamento, segundo o princípio da exclusividade, só podemos ter receitas e despesas. E mais especificamente, receita orçamentária e despesa orçamentária. Mas estudamos também que a receita orçamentária e a despesa orçamentária, elas poderão ser classificadas. Então, temos aí a receita orçamentária corrente, a receita orçamentária de capital, dentro das variações ativas dependentes da execução orçamentária. No caso da despesa orçamentária, temos a despesa orçamentária corrente, a despesa orçamentária de capital, dentro das variações passivas dependentes da execução orçamentária. Estudaremos agora cada um dos casos. Dentro das variações ativas dependentes da execução orçamentária, na condição de receita orçamentária corrente, temos aí os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. Todos esses exemplos são exemplos de receitas orçamentárias correntes, que promovem variações ativas dependentes da execução orçamentária. Lembra você que a receita orçamentária corrente, ela aumenta o patrimônio líquido.
Analisemos este exemplo. Arrecadação de tributos no valor de R$ 40. Como já estudamos, toda a receita pública aumenta o ativo financeiro. Com a arrecadação de tributos no valor de 40, a situação financeira aumentou de 100 para 140. Veja que nada aconteceu com o ativo permanente, nada aconteceu com o passivo financeiro, nada aconteceu com o passivo permanente. Mas perceba que o patrimônio líquido saiu de 200 para 240. Estamos diante aí de uma receita efetiva, uma receita que aumenta o patrimônio líquido. O caso típico de uma variação ativa. Vamos agora às receitas de capital, onde temos operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, outras receitas de capital. E como já estudamos, a receita orçamentária de capital é uma receita que não aumenta o patrimônio líquido. Vamos ao primeiro exemplo. Operação de crédito no valor de R$ 60. Veja que, como toda receita, haverá sempre um aumento do ativo financeiro, que era 100 e passou agora a 160. Perceba que nada aconteceu com o ativo permanente. Nada aconteceu com o passivo financeiro. Por sua vez, o passivo permanente saiu de 80 para 140. Houve aí a constituição de uma dívida, um aumento do passivo permanente. Nada acontecendo com o patrimônio líquido. Para esse tipo de receita, nós chamamos de receita não efetiva. Vamos agora para a alienação de bens. Perceba aí mais uma vez que houve uma alteração no ativo financeiro. A alienação de bens, no valor de R$ 50, fez com que esse ativo financeiro saísse de 100 para 150. E o que aconteceu com o ativo permanente? O ativo permanente, que era 200, foi para 150. Houve aí, então, uma redução do ativo permanente. Nada acontecendo com o passivo financeiro, nada acontecendo com o passivo permanente e nada acontecendo com o patrimônio líquido, que não sofreu alteração. A esse tipo de receita, como já estudamos, chamamos de receita não efetiva, porque não promoveu a alteração no patrimônio líquido. Vamos agora para a despesa orçamentária corrente. E aí temos pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, transferências correntes, outras despesas correntes. E como sabemos, a despesa corrente ela diminui o patrimônio líquido. Temos aí um exemplo: pagamento de despesa com pessoal no valor
de R$ 30. Como toda despesa, haverá sempre uma redução do ativo financeiro, que era 100 e passou agora a ser 70. Nada aconteceu com o ativo permanente. Nada aconteceu com o passivo financeiro. Nada aconteceu com o passivo permanente. Mas percebam que o patrimônio líquido, que era 200, passou agora a ser 170. Estamos diante aí de uma despesa efetiva, pois ela promoveu a redução, a diminuição do patrimônio líquido. Vamos agora para a despesa de capital. E temos aí investimentos, inversões financeiras, transferências de capital, outras despesas de capital. E como também já estudamos, a despesa de capital, ela não diminui o patrimônio líquido. E aí temos como exemplo aquisição de equipamento no valor de R$ 40. E como toda despesa, haverá sempre uma redução do ativo financeiro. Acontece que com a aquisição desse equipamento, o ativo financeiro vai sair de 100 para 60. E se houve a aquisição de um equipamento, esse equipamento será incorporado ao ativo permanente, que vai sair de 200 para 240. Nada acontecendo com o passivo financeiro, nada acontecendo com o passivo permanente e nada acontecendo com o patrimônio líquido. Para esse tipo de despesa, nós chamamos de despesa não efetiva. Um outro exemplo aí são as transferências de capital. E mais especificamente, amortização de dívida. Neste caso, temos a amortização de dívida no valor de R$ 10. E como toda despesa, haverá uma diminuição do ativo financeiro, que era 100 e agora passou a ser 90. Nada acontecendo com o ativo permanente. Nada acontecendo com o passivo financeiro. Mas acontecendo aí uma variação do passivo permanente, que era 80 e agora foi reduzido para 70. Veja que nada aconteceu com o patrimônio líquido. Para esse tipo de despesa, nós chamamos de despesa não efetiva. Apresento então a vocês as variações ativas dependentes da execução orçamentária, e aí temos a receita orçamentária corrente e a receita orçamentária de capital, e as variações passivas dependentes da execução orçamentária. E aí temos a despesa orçamentária corrente e a despesa orçamentária de capital. Mas eu quero chamar a atenção de você uma coisa. O que você não pode esquecer em relação à receita e despesa de capital. Falamos agora há pouco que a receita orçamentária de capital não aumenta o patrimônio líquido. Falamos também que a despesa orçamentária de capital não diminui o patrimônio líquido. Mas quando nós falamos em relação à receita de capital, que ela não aumenta o patrimônio líquido,
É porque ela promove, ao mesmo tempo, uma variação ativa e uma variação passiva no mesmo valor. Quando falamos que a despesa de capital não diminui o patrimônio líquido, é porque essa despesa de capital, ela promove as duas variações, a variação ativa e a variação passiva. Então, guardem isso. A receita orçamentária de capital não aumenta o patrimônio líquido, porque ela promove ao mesmo tempo uma variação ativa e uma variação passiva. Uma despesa de capital não diminui o patrimônio líquido, porque ela promove ao mesmo tempo uma variação ativa e uma variação passiva. Vamos então a um exemplo prático. Imaginemos aí que estamos diante de uma receita de capital, onde temos operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, outras receitas de capital. Vamos então atribuir valores a essas receitas. E aí temos operações de crédito, 3.000. Alienação de bens, 3.500. Amortização de empréstimos, 1.000. Transferências de capital, 500. Outras receitas de capital, 2.000. Isso então vai totalizar R$ 10.000 como variação ativa. Mas analisem comigo. Se eu não colocar esses 10.000 também do outro lado, do lado das variações passivas, eu vou ter uma receita de capital apenas aumentando o patrimônio. E como sabemos, isso não pode acontecer, porque uma receita de capital não aumenta o patrimônio líquido. Vale lembrar aí a venda do veículo. Ao vendermos um veículo, entra recursos financeiros nos cofres públicos, mas sai um bem, no caso, o veículo. Então, para que isso não ocorra, para que, registrando a receita de capital apenas do lado das variações ativas, eu terei, então, que registrar também os mesmos 10.000 do outro lado, das variações passivas. Fazendo isso, 10.000 de variações ativas, 10.000 de variações passivas, o resultado dessa operação é zero, ou seja, não aumentará o patrimônio líquido. Teremos, de um lado, mais 10.000 como mutação financeira aumentativa da receita de capital, e do outro lado, menos 10.000 como mutação patrimonial diminutiva da receita de capital. A essa receita de capital que eu registro do lado das variações passivas, chamarei de mutação patrimonial da receita de capital, ou mutação da receita de capital, ou mutação passiva.
Uma receita de capital é, ao mesmo tempo, uma variação ativa dependente da execução orçamentária, na condição de receita orçamentária, e uma variação passiva dependente da execução orçamentária, na condição de mutação passiva. Vamos agora às despesas de capital. Temos aí investimentos, inversões financeiras, transferências de capital, outras despesas de capital. E vamos atribuir valores a essas despesas. Temos aí investimentos, 5.000. Inversões financeiras, 3.500. Transferências de capital, 1.000. Outras despesas de capital, 500. Tudo isso totalizando 10.000 como variação passiva. Mas destacarei a mesma coisa que fiz com as receitas de capital. Em relação à despesa de capital, se eu não colocar esses 10.000 também do outro lado, ou seja, do lado das variações ativas, eu vou ter uma despesa de capital apenas diminuindo o patrimônio. E isso, como sabemos, não pode, porque uma despesa de capital não diminui o patrimônio líquido. Lembremos aí da compra de um veículo, onde sai recursos financeiros e entra um bem, no caso, o veículo. O que fizemos então? Colocamos agora do lado das variações ativas os mesmos 10.000 que colocamos nas variações passivas. Percebam aí que temos, de um lado, mais 10.000 como mutação patrimonial aumentativa da despesa de capital, e do outro lado, menos 10.000 como mutação financeira diminutiva da despesa de capital. O resultado dessa operação, então, é zero. Chamaremos esses 10.000 da despesa de capital, que colocamos do lado das variações ativas, de mutação patrimonial da despesa de capital. Ou mutação da despesa de capital. Ou mutação ativa. Uma despesa de capital é, ao mesmo tempo, uma variação passiva dependente da execução orçamentária, na condição de despesa orçamentária, e uma variação ativa dependente da execução orçamentária, na condição de mutação ativa. Teremos, então, como variações ativas dependentes da execução orçamentária, receita orçamentária, mutação ativa ou mutação da despesa. Teremos como variações passivas dependentes da execução orçamentária, a despesa orçamentária e a mutação passiva ou mutação da receita.
Estudaremos agora as variações ativas e passivas independentes da execução orçamentária, ou seja, qualquer variação que não tenha absolutamente nenhuma relação com o orçamento. Essas variações independentes da execução orçamentária, sejam elas ativas ou passivas, podem ser classificadas de 4 formas: superveniência ativa, insubsistência ativa, superveniência passiva, insubsistência passiva. Você, com toda certeza, deve estar se questionando: mas o que é uma superveniência? O que é uma insubsistência? E aí eu digo a vocês o seguinte: superveniência, seja ela ativa ou seja ela passiva, é uma variação provocada pelo surgimento de alguma coisa. Grave isso. Superveniência é uma variação provocada pelo surgimento de alguma coisa. Esta coisa que irá surgir poderá aumentar o patrimônio líquido, daí uma superveniência ativa, ou poderá diminuir o patrimônio líquido, daí chamarmos de superveniência passiva. A insubsistência é qualquer variação provocada agora pelo desaparecimento de alguma coisa. Esse desaparecimento poderá aumentar o patrimônio líquido ou diminuir o patrimônio líquido. Estudaremos agora a superveniência ativa. E como falamos, toda superveniência é uma variação provocada pelo surgimento de alguma coisa. Mas se eu estou falando de superveniência ativa, é porque está surgindo alguma coisa que está aumentando o patrimônio líquido. Como exemplo, temos uma doação recebida, o nascimento de um semovente ou animal, herança vacante, inscrição de créditos em dívida ativa. Toda superveniência ativa provocará sempre o aumento do ativo permanente. Vamos agora à insubsistência ativa. E como falamos, toda insubsistência é uma variação provocada pelo desaparecimento de alguma coisa. Nesse sentido, esse desaparecimento está provocando uma variação ativa, ou seja, o aumento do patrimônio líquido. Como exemplo, temos o cancelamento de dívida, o perdão de uma dívida. Toda insubsistência ativa provocará uma diminuição do passivo permanente. Falaremos agora da superveniência passiva. E como dissemos, toda superveniência é uma variação provocada pelo surgimento de alguma coisa. Mas veja que agora estará surgindo alguma coisa que irá diminuir
o patrimônio líquido. Como exemplo, temos o aumento de dívida provocado pela variação cambial. Toda superveniência passiva provocará um aumento do passivo permanente. Falaremos agora da insubsistência passiva. E como toda insubsistência, é uma variação provocada pelo desaparecimento de alguma coisa. E, neste sentido, esse desaparecimento estará provocando uma redução do patrimônio líquido. Vejamos os exemplos. Doação concedida. Morte de semovente ou animal. Roubo ou sinistro. Baixa de créditos em dívida ativa. Toda insubsistência passiva provocará uma redução do ativo permanente. Mas quero alertar a vocês de uma coisa. Tome cuidado com as nomenclaturas. Superveniência ativa, insubsistência ativa. Superveniência passiva, insubsistência passiva. Quando falamos superveniência ativa, estamos diante de uma superveniência do ativo. Quando falamos superveniência passiva, estamos falando de uma superveniência do passivo. A superveniência ativa, ou superveniência do ativo, aumenta o ativo permanente. A superveniência passiva, ou superveniência do passivo, aumenta o passivo permanente. Mas quando falamos insubsistência ativa, o nome ativa não tem nenhuma relação com ativo, porque a insubsistência ativa é uma insubsistência do passivo. Quando falamos insubsistência passiva, estamos diante de uma insubsistência do ativo. A palavra passiva não tem nenhuma relação com passivo. Então, uma insubsistência passiva é uma insubsistência do ativo. No caso da insubsistência ativa, ou insubsistência do passivo, tivemos uma redução do passivo permanente. No caso da insubsistência passiva, ou insubsistência do ativo, tivemos uma redução do ativo permanente. Analisem os exemplos que você vai fazer a devida relação. Para concluir, então, temos aí as variações patrimoniais, que poderão ser ativas, quando aumentarem um patrimônio líquido, ou passivas, quando diminuírem o patrimônio líquido. As variações ativas poderão ser dependentes da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária.
As variações ativas dependentes da execução orçamentária podem ser receita orçamentária ou mutação ativa. As variações ativas independentes da execução orçamentária poderão ser superveniência ativa ou insubsistência ativa. As variações passivas dependentes da execução orçamentária poderão ser despesa orçamentária, mutação passiva. As variações passivas independentes da execução orçamentária poderão ser superveniência passiva ou insubsistência passiva.